o diagnóstico não é o fim. Então, tem muita coisa, é confiar em Deus, acreditar e não desistir. Porque é um rim que foi doado com todo amor, então eu tenho que cuidar também com todo amor e eu quero que dure por muitos anos. Eu não tinha sintoma nenhum, né, nessa época. Descobri porque acordei um dia, eu vi que meus pés estavam inchados, né? Uma bola, tipo, meu tornozelo chegava a incomodar quando eu estava andando. E eu falei, gente, que estranho. Mas eu pensei, gente, eu não acredito, eu tô transplantada, deu certo. Tô viva, tô acordada. Aí eu pensei na minha mãe, igual eu falei, mas aí mais pra frente a gente teve o nosso reencontro e tudo foi show de bola, foi tudo perfeito. Mas eu já tinha certeza, assim, que eu poderia doar. Seu coração escolheu antes, né? Foi numa sexta-feira e domingo foi Dia das Mães. Ai, que lindo, que lindo. Aí foi pertinho do Dia das Mães. Aí eu até brinco com a minha mãe, né, mãe? Que era o Dia das Mães, em vez de eu dar o presente pra ela, ela que me deu. Te deu um presente. 2 vezes, né? Ela te deu a vida duas vezes. Eu sou eternamente grata pra ela, agradecer todo dia, valorizar ela todos os dias, né? Até o fim das nossas vidas e até o rim durar, né? Cuidar e viver. Olá, seja muito bem-vindo ao Pulso, um podcast do ICTDF. Aqui nós contamos histórias reais de recomeço. Hoje nós vamos contar uma história de 2 pessoas que viveram dias iguais de formas completamente diferentes. Uma doando, a outra recebendo. E eu tenho certeza que as 2 saíram transformadas desse dia. Sejam muito bem-vindos. Bem-vinda, Letícia, bem-vinda, Dona Zilma. Para a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria que vocês se apresentassem. Letícia, conta um pouquinho da sua história pra gente. Oi, eu sou a Letícia Palmeira, tenho 29 anos, atualmente eu resido no Valparaíso de Goiás, aqui no entorno de Brasília, né? E atualmente eu trabalho como cirurgiã dentista, tem 8 anos que trabalho nessa profissão. E é isso, aí essa é a minha mãe, Zilma, minha doadora. Se apresente, mãe. Eu sou a Zilma, tenho 51 anos, também resido em Valparaíso de Goiás, cidade em torno do DF, né? E sou a mãe da Letícia, e assim foi com muito prazer, né, que eu fui a doadora dela. E Muito bem. E é isso. Sejam muito bem-vindas. Então, vou começar aqui perguntando para a Letícia, pedindo para ela contar para a gente um pouquinho de como que ela chegou, como que o ICTDF chegou na sua vida, né? Vamos introduzir aqui esse assunto. Primeiramente, eu tenho que contar a historinha lá desde o início, né? Que em 2021, eu descobri uma doença renal, né? Por acaso, eu não tinha sintoma nenhum nessa época. Descobri porque acordei um dia e eu vi que meus pés estavam inchados, né? Uma bola, tipo, meu tornozelo chegava a incomodar quando eu estava andando. E eu falei, gente, que estranho. Meu pai é hipertenso, eu pensei, gente, será que eu já estou hipertensa, adquiri isso do meu pai? Como eu sou dentista, eu tenho um aferidor de pressão lá na clínica, né? Inclusive, eu estava trabalhando nesse dia e aferi minha pressão e ela estava alta, muito alta. Na época, deu 17/10, muito alta. Isso você tinha 24 anos? Tinha 20... Se eu transplantei com 28, eu fiquei 2 anos e meio no conservador, eu estava com 26. 26 anos. Na época, 26. Aí, eu tinha acabado de completar, né? Que foi em outubro, mais ou menos. E eu vi que eu tava com pressão alta. Gente, será que esse aparelho tá certo? Feri de novo e deu alta, realmente. E como eu sou da área da saúde, me preocupei, né? Aí eu fui no postinho, aí beleza. Me consultei, fiz exames e vi. Aí o médico me contou que eu tava com problema renal, mas eu falei, gente, eu não, né? Por mais que eu sou da área da saúde, eu não entendo da área médica, né? Eu entendo da parte onde eu trabalho. E ele falou que eu estava com problema renal, mas eu pensei assim, deve ser algum problema que resolve com a água, né? O que o leigo pensa, né? E desde então, tive o diagnóstico e fiz a biópsia para ter o diagnóstico. E eu estava tratando, até então, no famoso tratamento conservador, que é conservando a função renal, antes de precisar ou ir para hemodiálise ou transplante, né? E na época que já estava avançando a perda da função renal, eu conheci a doutora Ellen, né? Que é a nefrologista lá do IC.
E ela falou, né, sobre a possibilidade do transplante. E ela falou, eu sou coordenadora da parte da nefrologia lá no IC. Então, foi aí que eu acabei sendo encaminhada lá para o IC, né, porque é uma instituição que transplanta, né, órgãos. E foi assim que eu conheci o IC, através da doutora Ellen. Ela me encaminhou para lá, para transplantar. Perfeito. Então, do diagnóstico, você começou a fazer o tratamento. O diagnóstico, ele teve uma conclusão em relação à doença, à causa? Teve sim. Eu fiquei sabendo da doença renal em 2021, em outubro de 2021. Uhum. Mas eu tive o diagnóstico, de fato, em junho de 2022, onde eu consegui fazer a biópsia, porque é chegado no diagnóstico só através da biópsia renal, né? E na biópsia renal deu o diagnóstico de nefropatia por IgA, que é uma doença autoimune, né? Tá. Uma doença autoimune que afeta os rins. E o engraçado, né, que eu não tinha sintoma nenhum, só foi esse inchaço nos pés, mas eu não passava mal, não sentia dor de cabeça, alguns sintomas de insuficiência renal, que é vômito, náusea, não tinha nada disso. Isso mesmo depois do diagnóstico, você ainda não tinha sintomas? Não tive. Até o dia do transplante, eu tive poucos sintomas. Sintomas. A doença renal, ela é realmente silenciosa, né? Então, tem que ter bastante cuidado, né? A importância de observar no corpo, né? Sim. Qualquer alteração e buscar uma ajuda, né? Sim. Providencial. E a sua função renal durante esse tratamento, ela foi caindo ou ela se manteve? Foi caindo. Em 2022, quando eu tive o diagnóstico com a biópsia, eu estava com 22% nessa época. Uhum. Então, eu fiquei nesse tratamento conservador. O tratamento conservador é tomar antihipertensivos, cuidar da alimentação, que é essencial. Eu teria que reduzir a quantidade de consumo de proteína, né? Porque quando o rim perde a função, ele perde muita proteína. Quanto mais perde proteína, mais danifica o rim. Então, eu tive que fazer uma consulta até com o nutricionista para controlar o consumo de proteína, de sódio, não podia, né? E de potássio também, por exemplo, frutas, verduras, eu não podia... Tinha que escolher e saber a quantidade também. Então, nesse período de tratamento conservador, é isso. Alimentação, o medicamento hipertensivo, e é isso que trata durante esse período. E eu fiquei 2 anos e meio nisso. Perfeito. E, dona Zilma, como é que foi para você quando você ficou sabendo do diagnóstico da Letícia? O que aconteceu aí dentro? Foi uma emoção muito assim, que eu nem sei explicar. É como se eu estivesse perdendo o chão. Eu fiquei nervosa e assim, depois eu fui pensar, né? Fui meditar naquele assunto e eu busquei em Deus, né? Eu fui orar. Me lembro que eu estava no meu trabalho, eu me retirei por um momento e fui orar a Deus. E ali eu fiz a entrega para Ele. E fui vivendo a minha vida. A cada passo que ela me contava sobre o exame que ela tinha feito, sobre a biópsia. Quando eu vi também ela chorando, quando eu também tenho uma irmã que ama ela demais, também me ligou chorando. Eu pedia força para Deus, eu pedia respostas, eu pedia ajuda. Era assim um mix de emoção. Mas eu coloquei a minha fé. Depois da minha oração, eu segurei na palavrazinha chamada fé. Foi o que me ajudou a chegar até aqui. Né? Vou falar assim porque a gente viveu uma experiência que só a gente entende. Se a gente for contar, a gente não vai saber contar a experiência que eu vivi, não. Sabe? Foi isso. E como que a senhora sai dessa experiência? Eu saí transformada. Eu saí uma pessoa melhor. Uma pessoa que dá mais valor à vida, que aprende a amar mais as pessoas, a valorizar mais as pessoas, não importa quem seja. Eu aprendi a amar as pessoas. Ver a vida mesmo mais bonita do que a gente imaginaria que fosse. Eu vejo a vida mais bonita. Eu vejo, assim, razão para muita coisa. Eu vejo mais sentido para muita coisa. Perfeito. E Letícia, e para você, como é que foi quando a doutora Ellen
comunicou, né? Te explicou que você precisaria passar ou por um processo de hemodiálise ou por um transplante. O que mudou para você aí dentro? Meu Deus, passou muitas coisas na minha cabeça. Mas eu acho que o que mais, assim, pesou no momento foi, gente, como vai ser meu futuro? Como é que eu vou trabalhar? Eu fiquei assim pensando, né? Se fosse, no caso de eu ter que fazer hemodiálise, por exemplo. O transplante, era tudo muito novo para mim, não tinha conhecimento ainda, né? Depois que eu marquei uma consulta para saber como é que funcionava, mas, assim, no momento gente, transplante é uma cirurgia, tem que tomar imunossupressor pro resto da vida. A gente pensa em cada coisa, né? Mas, assim, o que mais pesou para mim foi o meu trabalho, né? Porque eu sou jovem, estava, né? E estava trabalhando muito na época, querendo correr atrás, né? Das minhas especialização, curso. E gente, se eu for para hemodiálise, 3 vezes na semana, que eu já tinha dado uma pesquisada, né? Como é que eu vou fazer? Vou ter que parar de trabalhar, vou ter que pausar a minha vida, como é que vai ser? Eu fiquei assim, né? Sem saber o que fazer e o que pensar. E eu fiquei totalmente, assim, um pouco perdida, né? Mas, assim, todo tempo eu pensava, vai dar certo e eu vou conseguir. Vou conseguir, se todo mundo consegue, tem muitos pacientes que conseguem, continuam vivendo, eu vou conseguir também. E você chegou a passar pelo processo de hemodiálise ou você foi direto para o transplante? Eu fui direto para o transplante, eu fiz o transplante pré-epitivo, que é antes de ir para a diálise. Tá. Isso porque eu tinha uma doadora viva, né? Então, doador vivo, né, que fala. Então, por isso que eu não passei pela hemodiálise. Então, eu acredito que eu fui sortuda, vamos se dizer, abençoada. Sim. Então, é isso. E quando a doutora Ellen perguntou se tinha alguém na sua família com esse potencial de doação, né? Qual que foi o seu primeiro pensamento nesse momento? Você estava sozinha? Você estava com alguém? Eu estava com a minha sogra, ela me acompanhou nesse dia na consulta comigo, né? E quando ela falou isso, eu pensei na minha mãe, na primeira pessoa que eu pensei, na minha mãe, ou na minha irmã, por exemplo. Porque até então eu não tinha tido a consulta, né, do pré-transplante, que chama, né, para saber como é que funciona. Eu não tinha ciência, né, que minha irmã é mais nova que eu não poderia doar, mas eu pensei ou na minha irmã, que eu tenho certeza que ela também me doaria se fosse preciso, e na minha mãe. Mas a minha mãe foi a primeira, vamos dizer. Foi a primeira. E você, dona Zilma, quando a Letícia ela chegou com essa conversa pela primeira vez com você, como é que foi ouvir isso, esse pedido? Para mim, foi bom, porque, assim, eu já sentia que eu poderia doar o rim para ela, porque eu já tinha pensado no assunto. Não tinha comentado com ela porque eu esperava ainda ver o que ela queria, se ela ia fazer hemodiálise ou se ela iria também querer fazer o transplante. Mas eu já tinha pensado que eu poderia doar. E aí eu só, assim, como eu não conhecia também, né, como é que funcionaria o transplante, eu fiquei só esperando o dia da conversa com a médica, uma palestra lá com os médicos sobre como é que eles iam explicar, mas eu já tinha certeza, assim, que eu poderia doar. Seu coração escolheu antes, né? Sim, meu coração escolheu. Já estava preparada, a decisão já estava tomada, Já estava tomada. Muito bem. E como é que foi esse processo aí, a partir do momento que foi colocada a possibilidade, que vocês iniciaram aí os testes? Como que funcionou essa jornada? Então, eu fui numa consulta qualquer de acompanhamento, né? E quando a doutora... Foi até outra doutora, na época, que me atendeu, né? Lá da clínica. Ela falou, Letícia, você é jovem, vamos transplantar. Aí eu falei da minha mãe, que seria uma possível doadora. E ela falou, não, vamos transplantar, vamos logo pra gente transplantar já mês que vem. Ou próximos meses. Foi muito rápido. Foi rápido, porque quando é de doador vivo, é mais fácil, teoricamente, né? Porque é uma pessoa que quer doar. Né? Então, aí ela já me entregou as papeladas, né? Os exames de compatibilidade, né? Pra gente fazer, eu e minha mãe. Deu as instruções, tudo certinho. Então, a gente, já que o melhor tratamento atualmente para insuficiência renal é o transplante, né? A hemodiálise é uma opção, né? Para quem não tem doador vivo. Mas o melhor tratamento atual é o transplante. Então, assim, eu, sem dúvidas, preferi o transplante. E tendo minha mãe que quis me doar também, eu abracei esse tratamento, né? Então, a gente correu atrás de fazer os exames
com pressa mesmo para a gente conseguir, porque naquela época, que foi no início de 2025, eu estava perdendo a função renal mais rápido, né? Eu já estava com uns 15%. E mesmo assim, sem sentir sintomas? Sem sentir sintomas. O único sintoma mesmo que eu sentia nessa época era que se eu comesse proteína, principalmente carne vermelha, minha ureia subia muito, eu sentia um gosto ruim na boca. Um gosto de amônia, um gosto ruim. E eu sentia na hora, se eu comesse uma vez, eu já senti o gosto. Aí, nessa época, foi bem difícil. Aí, nesse período, a gente fez todos os exames e quando a gente recebeu o resultado do exame de compatibilidade, o HLA que fala, né? Deu lá tudo certinho, com compatibilidade excelente. Olha, e eu, gente, é de Deus. Que bênção. Deu tudo certo e foi só ela que fez o exame, inclusive, né? Então, era pra ser ela mesmo. E aí, vocês já marcaram a cirurgia? Foi Sim. isso? Foi, aí fizemos todos os exames, né? Pré-operatório e marcamos a tão sonhada data do transplante lá no IC. Foram quantos dias entre a primeira conversa que você teve com a médica, que surgiu a possibilidade até o dia da cirurgia? Até a gente conseguir fazer todos os exames, que é um tempinho, a gente começou no final de janeiro fazer os exames, os primeiros exames. E até o último exame mesmo foi até abril, né? No iniciozinho de abril, até a gente fazer todos os exames, porque demanda um tempo, né? Dos resultados. Mas até abril a gente já estava com os exames completos. E como é que estava o seu coração nesse período aí de espera, de janeiro até abril, para saber se... Um pouco ansiosa. Você estava ansiosa? Um pouco ansiosa. Porque eu queria me tornar o mais normal possível, vamos dizer. Eu queria ter uma saúde normal, porque nessa época eu estava sofrendo muito com a alimentação. Porque eu não sabia mais o que comer, proteína, não podia consumir muito, né? Então, a minha família vai saber o que eu tô falando. Eu gosto muito de carne vermelha. A minha família toda, na verdade, gosta de carne vermelha. E naquela época eu não podia comer. Quando eu comia, eu me arrependia. Né? E hoje você vai feliz no churrasco? Eu vou feliz no churrasco. Que maravilha. Minha comemoração foi o churrasco. Foi o churrasco? Foi. Gente. Foi o churrasco. Que legal. Que maravilha. Então, chegou essa notícia aí em abril e a cirurgia ela aconteceu quando? 9 de maio de 2025. 9 de maio de 2025. Um recomeço, um marco na sua vida, né? Um detalhe. Foi numa sexta-feira e domingo foi Dia das Mães. Ai, que lindo. Que lindo. Aí foi pertinho do Dia das Mães. Aí eu até brinco com a minha mãe, né, mãe? Que era o Dia das Mães, em vez de eu dar o presente pra ela, ela que me deu. Te deu um presente. É isso. 2 vezes, né? Ela te deu a vida duas vezes. Essas mães, hein, dona Zilma? Sim. Né? Mas conta pra gente aqui um pouquinho dessa cirurgia. Como que funciona? Como é que é o pré, o durante, o pós? Dona Zilma, conta um pouquinho da sua experiência. A minha experiência foi realmente uma experiência, porque quando estava tudo pronto, né? A gente já estava... Que é um preparo, tudo é um preparo, né? A gente fica internada, aí vem as medicações, né? Aí, quando foi para me descer para o centro cirúrgico, gente, se eu contar para vocês, ninguém vai acreditar. Essa experiência para mim foi boa. Eu me senti como se eu estivesse realizando um sonho, né? Quando eu entrei no centro cirúrgico, tinha aqueles médicos preparando ali para me receber, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz. Porque eu acredito que se fosse outra pessoa, eu ia ficar com medo, né? Mas eu já tinha orado a Deus, pedido para Ele tirar o medo de mim. E já era uma preparação mesmo, eu e Deus. Aí, quando eu entrei lá, eu fiquei muito feliz. Eu acredito que as meninas que estavam lá me esperando, eu acho que elas até estranharam. O que é que essa mulher tem? Que eu estava feliz. Estava feliz. Aí, quando eles estavam me preparando ali, eu só me lembro de ter contado até 3, depois que elas me prepararam, né? Para o procedimento. Mas foi o que eu senti. Um dia de celebração. Eu estava muito feliz naquele dia. Muito mesmo. E você, Letícia, quando você acordou e você soube que tinha dado tudo certo? Quando eu acordei, quando a gente volta de cirurgia, né, da anestesia, a gente não sabe o que está acontecendo, né? Mas a gente ficou uns 5 minutos, eu acho, assim, tentando raciocinar, né, o que aconteceu. Mas depois desses 5 minutos, eu senti, assim, uma ardência, assim, no local da cirurgia. E eu transplantei. Eu fiquei assim... E aí eu pensei também na minha mãe. Eita, então, se eu já estou transplantada, minha mãe já acabou a cirurgia dela também. Será como é que ela tá?
Pensei na hora. Só não tinha forças de falar, né? Que a gente volta meio grogue. Mas eu pensei, gente, eu não acredito. Tô transplantada. Deu certo. Tô viva, tô acordada. Pensei isso na hora, né? Aí eu pensei na minha mãe, igual eu falei. Mas aí, mais pra frente, a gente teve o nosso reencontro. E tudo foi show de bola. Foi tudo perfeito. Que lindo. E foi no mesmo dia mesmo? Foi no mesmo dia. Ela entrou na sala de cirurgia primeiro, né? Que primeiro entra na sala de cirurgia para retirar o rim. Quando eles estão quase finalizando a retirada, eu entro para o centro cirúrgico para eles me preparar, né? Tomando anestesia, tudo mais, entrando, né? Tudo certinho. E na hora que tira, já vai imediatamente lá para a sala onde eu estou, né? Para colocar o rim, transplantar, no caso. E a recuperação de vocês foi lado a lado? Foi lado a lado, no mesmo quarto. No mesmo quarto. No mesmo quarto. Então, bom que tinha um acompanhante para nós duas. Então, foi muito tranquilo. Não tive... Assim, deu tudo certo pós. Eu e minha mãe, nós tivemos, né? Uma recuperação muito boa, sem dor. Eu mesma... Eu até falo assim, brinco com o pessoal do meu trabalho, que eu sou resistente à dor, porque eu não senti dor nenhuma. Eu só sofri mesmo com pós-cirúrgico mesmo, né? Que é gases, constipação mesmo, que faz parte, né, da cirurgia. Mas dor no local, só quando mexia, tossia, né? Mas dor espontânea, não senti nada. Foi tudo muito, muito bom mesmo. Quantos dias que vocês ficaram no hospital? A gente internou numa quinta e nós saímos numa quarta. 6 dias. 6 dias no hospital. 6 dias. E aí, depois que vocês saíram em casa, já vida normal? Vida normal, entre aspas, né? Para mim, eu tinha que ter um certo cuidado, né? Porque como eu estava tomando e tô tomando e tenho que tomar pro resto da vida os imunossupressores, que são medicamentos para evitar a rejeição do órgão, eu teria que tomar cuidado com aglomerações, com alimentação, né? Não é qualquer alimentação crua jamais, nos primeiros meses, né? Tudo cozido, tudo preparado, tudo certinho, né? Para evitar a infecção, né? Intoxicação alimentar, principalmente comigo. Minha mãe também, né? O cuidado com a cirurgia, né? Repouso para não ter complicações. Ela tinha uma alimentação mais livre que eu, né? Mas também foi bem tranquilo pós dela. Aí nós tínhamos que tomar esse cuidado, né? Mais com aglomeração, para não pegar nenhum tipo de doença. E dona Zilma, o que mudou para você depois do transplante? Mudou que hoje eu sou mais feliz porque eu vejo minha filha bem. Que lindo. E meu coração está mais tranquilo. Porque quando ela estava antes do transplante, meu coração ele vivia desassossegado, né? Eu pensava 1001 coisas, mas agora não. Agora eu sou feliz porque eu vejo ela bem. A relação de vocês duas mudou? Mudou para melhor. Mudou para melhor? A gente está mais próxima. É. Sim. Aí a gente até brinca, o risinho tá aqui, seu risinho tá aqui. Cuidando. Tô cuidando dele certinho. Então, mas a gente ficou mais próxima. Me preocupo com ela também. Eu brigo com ela, mãe, você tem que se alimentar melhor, não pode ser sedentária, né, mãe? Sim. Eu falei, tá se cuidando, tá comendo menos açúcar, cuidado com o sal. Eu quero que ela me doe, mas eu quero que ela tenha uma vida saudável, perfeita, né? Porque eu também, do jeito que ela se preocupou comigo, eu também me preocupo com ela. Claro, né? Então, eu quero que ela tenha feito essa doação de todo o coração, mas eu também quero que ela fique bem até ela estiver velhinha. Então, a gente tem que ficar de olho nela também, né? Com certeza. Mas ela é boazinha, ela se cuida bem, né? Cuida. Ela melhorou depois disso a alimentação. Imagina. Melhorou. Como que você sente seu corpo depois da cirurgia? Normal. Para você ver até a cicatrização, tem hora que eu olho no espelho, ela tá sumindo. E eu não quero que ela suma. Eu quero sempre olhar e lembrar dessa experiência que eu vivi, que para mim foi uma experiência, assim, que eu vou lembrar pro resto da vida. Foi uma experiência feliz. Sim. Né? Muito feliz para mim. Sim. E em relação a exames, essas coisas, a senhora tem que fazer um acompanhamento periódico? Anual. Já tá anual com o pessoal lá do hospital, né? Onde a gente fez o procedimento. Mas até agora, graças a Deus, está tudo certinho. Vocês já finalizaram o primeiro ano já. Com sucesso total. Com sucesso. Tá tudo certinho.
Tudo certinho. Eu acompanho, eu fico no pé dela também. Eu quero, mãe, vamos marcar seu exame. Eu que marquei pra ela, inclusive, lá no IC. Mãe, quero ver esses exames, que lá no hospital que faz os exames, né? Eu quero ver, aí tá tudo certinho mesmo. Eu cuido dela também. Muito bem, é isso. E Letícia, e pra você, o que mudou na sua vida depois? Acho que tudo, né? Porque desde o diagnóstico eu tava preocupada, cansada. Porque a insuficiência renal, ela causa muito cansaço na gente, né? Depois que a gente descobre, inclusive, a gente percebe uns sintomas que acaba passando batido. Perfeito. Que sintomas, não aqueles sintomas principais que eu falei, né? Que é a náusea, mas aquele cansaço que a gente acha que é correria do dia a dia. Eu me sentia cansada. Inclusive, semana passada, eu tava até lembrando disso, que eu tô numa correria danada essa semana. Mas eu não me sinto, assim, cansada, igual eu me sentia antes do transplante. Na época do transplante, eu vivia assim, parece que tava sem energia. E hoje eu já tô cheia de energia. Mesmo trabalhando muito, eu tenho energia. Então, assim, mudou completamente minha vida. A alimentação também. Continuo cuidando, né? Porque tem que cuidar também. Não tá liberado tudo, né? Mas a alimentação, principalmente... Eu fico muito feliz de poder comer minha proteínazinha, sem sentir aquele gosto ruim na boca, que era o que mais me incomodava. Sim. Não ter que ficar contando a quantidade de verdura, legume que eu tinha que comer antes, por causa do potássio. Então, assim, vida praticamente normal. Às vezes eu até esqueço que eu sou transplantada, eu lembro só na hora de tomar as medicações. É isso que eu ia perguntar. Como é que é essa rotina da medicação na sua vida? A medicação, eu me preocupo muito. Até hoje, eu não esqueci nenhuma vez. Por mais que eu lembre, eu coloco o despertador no celular. Porque eu morro de medo. Porque às vezes a gente tá cozinhando, tá fazendo uma coisa importante. E por mais que dê o horário certinho, às vezes a gente pode esquecer e passar alguns minutos. Eu não. Minha mãe sabe, né, mãe? Eu gosto de tomar no horário certinho. Porque é um rim que foi doado com todo amor. Então eu tenho que cuidar também com todo amor. E eu quero que dure por muitos anos. Então eu cuido certinho, tenho que tomar a medicação, tenho que tomar no horário certinho. Aí por isso que eu coloco o despertador no celular pra eu não perder o horário e tomar certinho. Para dar mais vida útil e longa para o meu rim. E tem algo assim na sua rotina, alguma coisa pequena mesmo do dia a dia, que virou algum símbolo assim de recomeço para você? Eu acredito que é a alimentação. A alimentação? Porque eu sofri muito com a alimentação na época. Que eu praticamente comia carboidrato. Só carboidrato e salada, vamos dizer. Porque proteína, realmente, quando eu comia proteína, me dava aquele incômodo que eu falei. Então, assim, para os pacientes que estão na hemodiálise, por exemplo, eu acho que essa resposta seria um pouco diferente, porque eles têm mais limitações. Como eu não cheguei a fazer diálise, eu ainda podia beber água, porque eu ainda urinava bastante. Então, meu maior desafio na época mesmo era isso, a alimentação. Porque eu estava segurando a minha função renal até eu transplantar com a alimentação. Era o principal, vamos dizer, para eu conseguir manter a minha função renal até transplantar. Na época que eu fui transplantar mesmo, eu estava só com 11 a 14%, eu me recordo, né? Estava oscilando de 11 a 14% de função renal. Ou seja, estava beirando já a hemodiálise, então eu tinha que controlar bastante a alimentação. Então, a primeira coisa assim, que eu me lembro que mudou realmente foi a alimentação e eu acho que a energia também, né? Assim, que eu tenho agora, disposição de vida. Esse sorrisão aí foi sempre presente desse jeito, dona Zilma? Não, hoje Você ela acha tá que mais mudou? feliz. Ela tá mais feliz. Quando ela tava ruinzinha, que é essa época que ela quase não podia se alimentar, ela vivia muito triste. A gente até se preocupava com ela. A gente não comentava a família na frente dela para não deixar ela mais para baixo e preocupada. Mas hoje está muito diferente. Hoje ela é feliz. A gente comenta entre a família. Tem que ser feliz, né? Tem que ser feliz. Que eu sou grata, valorizar. Ela é outra pessoa hoje. Depois do transplante, ela está muito feliz. Ela tem esperança. Né? Que linda. E isso é muito lindo. Dá para ver. Muito lindo. E Letícia, para alguém que está aí hoje, onde você estava, com essa taxa aí de função renal entre 11% e 14%, e às vezes com o mesmo medo que você sentiu, né? Do que vem pela frente. O que você diz para essa pessoa? Olha, o meu recado para essa pessoa é confiar, né? E acreditar, não desacreditar. Por mais que talvez o nosso destino seja diferente, talvez a pessoa tenha que ir para hemodiálise, né? Ou não transplante, mas tem que agradecer
que existe uma possibilidade, né, de tratamento, que é a hemodiálise. E acreditar também que, se não tiver um doador vivo, tem um doador falecido, né? Que tem muitas famílias que digam sim, né? Que tem essa possibilidade de receber um rim de doador falecido e que a vida muda completamente. O diagnóstico não é o fim. Então, tem muita coisa, é confiar em Deus, acreditar e não desistir. É difícil, né? Se para mim, que nem passei pela hemodiálise ou diálise, foi difícil, imagine para quem vai também, né? Quem foi ou vai, né? Mas, assim, nunca desacreditar e ter fé, né? Que Deus vai fazer o mover, se a pessoa acreditar em Deus, né? Deus vai fazer o mover e vai dar certo. Eu sempre tive na minha mente, assim, por mais pelas dúvidas que eu tinha, medo, porque é normal do ser humano ter medo, né? Pensar no futuro demais, assim, né? É do ser humano, Sim. né? Pensar, ter dúvida. Mas, no fundo, eu sabia que ia dar certo. Independente se eu ia transplantar ou não, eu ia dar conta. Eu estava pronta para encarar. Então, eu acho que esse é o principal recado que eu dou. Porque viver é bom, né? Então, não desistir, ter a mente positiva e pensar que vai dar tudo certo. A gente atrai aquilo que a gente fala, né? E pensa. Então, pensar o tempo todo que vai dar certo. Vai dar certo, eu vou dar conta. E é isso. Viver um dia de cada vez. Muito bom te escutar, Letícia. É muito bom te escutar. A gente precisa, né? Dessa esperança, dessa vida, desse olhar, dessa aceitação. É aceitar o que está acontecendo e falar, vamos embora e a gente vai dar certo. Vai. Né? E você, dona Zilma, para uma família que está diante da mesma pergunta, né? Sobre a doação viva, o que você diria? Eu diria que vale a pena. Vale a pena, sim. Porque eu faria tudo de novo, se fosse preciso. Porque, como eu falei desde o início da nossa conversa, é uma experiência que jamais eu vou esquecer. Eu acredito que qualquer pessoa, seja um irmão, seja uma mãe, seja um primo, seja um parente distante, vale a pena você doar. Porque você vai dar a vida novamente para a pessoa. E vai ver a pessoa saudável, vai ver a pessoa feliz. Vai ver a pessoa recomeçando de novo a vida dela. Vale muito a pena. É o que eu tenho que falar. Vale muito a pena. É uma experiência que você vai ter pro resto da sua vida. Uma experiência boa. Uma experiência de transformação da própria vida de quem doa. É isso que eu tenho para falar para a pessoa. Muito lindo. E aí, Letícia, quais são os planos para o futuro? O plano pro futuro é estudar muito, trabalhar, cuidar, né, da saúde, que agora eu também, não é só porque eu tô normal, vamos dizer, né, tenho uma vida normal que eu vou, né, não cuidar, eu vou cuidar e é isso, viver cada dia de uma vez, agradecer a Deus e a minha mãe todos os dias, né, pela doação. Porque a minha mãe é mãe, né? Ela não pensou duas vezes. Eu sou eternamente grata para ela, agradecer todo dia, valorizar ela todos os dias, né? Até o fim das nossas vidas e até o rim durar, né? Cuidar e viver, aproveitar, viajar. É isso. Muito bem. Que delícia de papo. A gente está chegando ao final. E aí eu vou pedir para você, Letícia, deixar uma mensagem final para quem está nos ouvindo e eventualmente esteja passando por uma situação similar à sua. Sim, vou deixar assim um recado para o pessoal aí, né, que está assistindo o podcast hoje. Para quem está passando pelo que eu passei, né, manter a mente firme e forte, sempre positiva, que vai dar tudo certo. E para as pessoas que conhecem, né, tem alguém no familiar que está passando por isso e que tem a possibilidade de fazer uma doação de órgãos, não tenha dúvidas, porque isso é... Antes eu pensava, eu nem me tocava nesse assunto, nem, né? Depois que eu passei por isso, que eu vi a importância que é a doação de órgãos e direto eu compartilho no meu Instagram quando tem campanha, porque eu que passei por isso, eu sei o tanto que muda a vida da pessoa, receber um órgão e voltar à vida o mais normal possível. Então, se você tem a possibilidade de doar, e para as famílias que pode ser um possível doador falecido, né? Seja um doador de órgãos, porque isso transforma a vida, vai mudar a vida de outras pessoas. No corpo humano, a gente não pode doar só o rim, a gente pode doar coração, pulmão, córneas, e isso vai transformar a vida de várias pessoas. Então, hoje eu sou pró-transplante, né? Eu falo do transplante para todo mundo. E eu até falei para minha mãe que
eu sou doadora de órgãos, tá? Mesmo precisando de um órgão que é o rim, mas caso um dia, eu já até falei pra minha mãe, eu sou doadora de órgãos, se um dia precisar, né, ou acontecer. Então, eu sou pró-vida, então a vida tem que continuar mesmo após a morte. Sim, muito lindo. E você, dona Zilma, qual a mensagem final que você deixa? Eu torno a falar, vale muito a pena. É uma experiência inesquecível. Você poder dar a vida para a pessoa, para ela continuar vivendo de novo, né? Porque muitas pessoas, às vezes, não quer doar um rim ou um fígado, ou seja alguma coisa que tenha que doar, por medo, mas o medo, ele nos paralisa, né? Nós não temos que ter medo, nós temos que agir com o nosso coração, né? Porque vale muito a pena a gente doar um órgão para uma pessoa. E também, se tiver alguma dúvida sobre o transplante, procura pessoas que possam explicar como é que funciona o transplante. Porque depois que a gente tem um conhecimento de como funciona o transplante, a gente não tem tanto medo. A gente, às vezes, tem medo porque a gente não tem um conhecimento. Mas depois que a gente tem um conhecimento dos médicos, dos especialistas, dos que fazem o transplante, a gente tem mais certeza do que a gente vai fazer. E é isso que eu quero deixar. Não deixe de ajudar as pessoas que precisam, né? Doem. Porque isso muda história. Isso muda vidas. E é isso. Muito bem. Letícia, muito obrigada por você trazer essa história, sua história aqui pra gente, com tanta coragem, com tanta honestidade. E a você, dona Zilma, muito obrigada também. Muito lindo o seu ato de doar um pedacinho seu para continuar uma vida. Obrigada pela presença, gente. Você também. Muito obrigada. Obrigada.